Vou ver o vídeo da F1 do Ciência Todo Dia. O que acontece se uma Fórmula 1 fizer curvas com asa aberta? O vídeo que você está vendo agora é da câmera de bordo do piloto de Fórmula 1 Jack Doohan. Ele está prestes a entrar na primeira curva do Circuito Internacional de Suzuka, uma das pistas mais famosas do calendário, quando, de repente... Nossa! A primeira curva de Suzuka é uma das mais famosas. Ela foi o cenário de alguns dos momentos mais inesquecíveis da história do automobilismo. Ela vem logo depois da reta principal, quando os carros ainda estão muito rápidos. E atualmente um dos melhores jeitos de fazer essa curva é sem frear. Guardem essa informação porque ela vai voltar daqui a pouco. Pode parecer meio paradoxal entrar em uma curva sem Eu freio no F1, eu freio porque eu tenho medo. Jogando. frear. Mas isso faz sentido nessa pista, porque a primeira curva já é praticamente o começo da próxima, e aí sim os freios são utilizados. Mas o que chamou atenção no acidente do começo desse vídeo é que não é tão comum assim para um piloto se perder nessa curva. Então, o que aconteceu? A resposta está em uma das tecnologias mais famosas do mundo da Fórmula 1. Responda rápido! Qual que é a diferença entre um carro de Fórmula 1 e um avião? Tá, eu sei que são várias diferenças, mas no contexto desse vídeo tem uma que é a mais importante, e ela está nas asas. Os dois têm asas, mas com finalidades bem diferentes. Enquanto as asas de um avião ajudam a gerar o empuxo necessário para ele se manter no ar, as asas de um carro de Fórmula 1 agem de maneira completamente oposta, fazendo o carro grudar no chão. O termo técnico para isso que você vai ouvir sendo usado em notícias de Fórmula 1 geralmente é carga aerodinâmica ou força descendente. Moleque, eu não fazia a menor ideia que a asa servia pra grudar o carro no chão. Tá aí. Não fazia a menor ideia. Ou se você for assistir alguma transmissão em inglês um dia, você vai se deparar com a palavra downforce, que quer dizer a mesma coisa. Tu quer enfeite? Não, que tinha a ver com a aerodinâmica, mas não que necessariamente pra puxar o carro pra baixo, ligado? Pra entender isso, imagine que você está dirigindo o seu carro prestes a entrar em uma curva. Se você estiver dirigindo dentro dos limites de velocidade, o seu carro vai ser capaz de realizar a curva normalmente. A física que garante isso é a força de atrito. Quando o carro entra na curva, nós não queremos que ele escorregue. E isso não acontece desde que a força de atrito entre os pneus e o asfalto não ultrapasse um certo valor. E aqui mora o motivo pelo qual carros de Fórmula 1 precisam de asas. O que define esse valor máximo é a força que o carro realiza no chão. Pro meu carro e pro seu, essa força vem do próprio peso, que é a gravidade puxando o carro para baixo. É por isso que, até certo ponto, quanto mais pesado um carro for, menos ele escorrega nas curvas. Mas o peso mínimo de um carro de Fórmula 1 no regulamento atual é de 800 kg. Só para vocês terem ideia, um HB20 pesa por volta de 1000 kg. Só que um HB20 vai fazer uma curva, sei lá, 80 km por hora, que é praticamente a velocidade que uma Fórmula 1 precisa ir pro piloto não levar multa quando entra nos pits. Eu espero que vocês estejam vendo onde eu quero chegar. Um carro de Fórmula 1 precisa das asas porque é como se elas criassem um peso artificial que ajuda eles a não deslizarem nas curvas. Sem as asas é bem mais provável que eles só passariam reto na primeira curva e o GP de domingo acabaria bem cedo. Só que ao mesmo tempo em que as asas resolvem um problema, elas criam outro. O objetivo de um carro de Fórmula 1 é ir o mais rápido possível, porque é assim que se ganha uma corrida. Aí, outra coisa que aumenta as chances de ganhar uma corrida é não ser um piloto da Ferrari. E as asas ajudam a ir mais rápido porque elas permitem que os pilotos façam curvas mais rápido. E isso diminui o tempo para completar uma volta. Só que elas também introduzem arrasto, que é o principal inimigo dos carros. Para entender o arrasto, a gente nem precisa fazer muito esforço. Pegue um guarda-chuva e corra com ele fechado. Agora faça a mesma coisa, só que com o guarda-chuva aberto. Parece que com o guarda-chuva aberto existe uma força a mais que resiste ao seu movimento. E de fato existe. O guarda-chuva encontra as moléculas de ar da atmosfera no caminho e são elas que exercem essa força, que é chamada de arrasto. E se você ainda tiver fôlego, faça mais um teste, só que dessa vez corra o mais rápido que você puder com o guarda-chuva aberto. Conforme a velocidade aumenta, a força de arrasto também aumenta. E você pode ver isso acontecendo em um carro de Fórmula 1. As asas chegam a flexionar quase como se fossem comprimidas conforme a velocidade do carro aumenta. E essa foi uma das razões para o protagonista desse vídeo, o DRS, ser introduzido na Fórmula 1 na temporada de 2011. DRS é a sigla em inglês para Sistema de Redução de Arrasto, que no Brasil ficou conhecida como asa móvel. E aí, ou VSR, né? Para os mais íntimos. É bem simples. Na Fórmula 1, o sistema atua na asa traseira do carro, que pode ser aberta com o comando do piloto. Voltando pro exemplo do guarda-chuva, é como se, ao ativar o DRS, o piloto fechasse o guarda-chuva. Cara, faz total sentido isso na minha cabeça agora. Física é foda, né? Por exemplo do guarda-chuva, é como se, ao ativar o DRS, o piloto fechasse o guarda-chuva. E de fato isso funciona muito bem.
O piloto que chega no final de uma reta com o DRS ativo consegue alguns quilômetros por hora a mais de velocidade, o que muitas vezes é o suficiente para ultrapassar alguém. E por regulamento, o DRS é desativado automaticamente quando o piloto pisa no freio, que é o que geralmente acontece porque logo depois de uma reta vem uma curva. Mas o que aconteceria se um piloto tentasse fazer uma curva com o DRS aberto? Isso nos traz de volta ao acidente do piloto. Aí o Durham foi lá e, como é burro feito uma porta, esqueceu de fechar o VSR e não pisou no freio porque é uma curva que você faz sem pisar no freio, só tirando o pé do acelerador. Ou seja, se fudeu, correto? Cravei o que aconteceu. Cravei, velho. Entendi tudo. Piloto Jack Durham. Ele estava na reta principal de Suzuka com o DRS ativo. E no momento em que ele entra na primeira curva, o carro sai de traseira causando o acidente. Mas deixa eu voltar um pouco no vídeo para mostrar um detalhe. No volante do carro, uma única luz verde está acesa, indicando para o piloto que ele está próximo de uma zona de DRS. Quando ele passa pela linha branca no chão que sinaliza o começo da zona de DRS, duas luzes verdes ficam acesas, indicando que o DRS já pode ser ativado. E agora sim, as 5 luzes verdes acesas no volante indicam para o piloto que o DRS foi ativado, ou, em outras palavras, a asa móvel foi aberta. Mas agora prestem atenção nas luzes instantes antes de ele perder o controle do carro. Ele não fechou. Todas as 5 continuam acesas, ou seja, a asa móvel ainda estava aberta. Vocês lembram que no começo do vídeo eu pedi para vocês guardarem uma informação importante? Caso não lembrem, eu tinha comentado que a primeira curva de Suzuka geralmente é feita sem usar os freios. Só que agora há pouco eu comentei que são justamente os freios que desativam o DRS automaticamente. Então, tem algo que o piloto pudesse ter feito aqui? A resposta é que sim. Isso que eu tenho aqui, infelizmente, não é um volante de Fórmula 1, e sim o volante do meu simulador. Mas ele funciona de maneira parecida. Logo depois do acidente, a Alpine, que era a equipe do piloto, soltou uma nota em que comentava que ele esqueceu de desativar o DRS antes da curva. Isso provavelmente aconteceu porque ele era um piloto novo na categoria, e Suzuka é uma das únicas pistas em que o piloto não precisa frear logo depois de uma zona de DRS. E o segredo está nessa alavanca aqui. É essa alavanca que ativa a asa móvel. E ela também é responsável pela desativação manual, que era o que o piloto precisava ter usado para evitar o acidente. No fim, a boa notícia é que Jack Durham não se machucou com a batida. Ele inclusive conseguiu correr na prova oficial. E isso é uma prova da caminhada que a Fórmula 1 deu no quesito segurança. A má notícia para ele é que agora ele não é mais o piloto titular da equipe. E também que ele foi substituído por um cara chamado Cola Pinto. Mas acontece. E tem mais uma má notícia também, só que dessa vez pra quem gosta do DRS. A partir de 2026, ele vai ser deixado de lado na Fórmula 1. O DRS vai ser substituído por um sistema de aerodinâmica ativo, que embora ainda esteja nas asas dos carros, vai ser bem diferente na maneira de ser utilizado. Atualmente, as regras para o uso de DRS são: primeiro, o piloto precisa estar a pelo menos 1 segundo do carro da frente, e segundo, o carro precisa estar dentro de uma zona de DRS, que geralmente só existem nas partes retas da pista. A partir de 2026, a ideia é que o sistema aerodinâmico seja mais ativo, podendo ser usado de maneiras diferentes durante uma volta, e não só mais nas retas. E isso é muito bom, na verdade. A maior dificuldade dos engenheiros que projetam os carros muitas vezes é encontrar um delicado balanço entre fazer o carro gerar a menor quantidade de arrasto possível, o que aumenta a velocidade, e fazer o carro ter a maior quantidade possível de carga aerodinâmica nas curvas, que diminui a velocidade do carro. E é meio que impossível de fazer os dois ao mesmo tempo, porque se uma equipe escolhe fazer asas maiores para conseguir fazer curvas mais rápido, o carro perde velocidade na reta e vice-versa. É por isso que os fãs de Fórmula 1 geralmente ouvem falar de pistas como essa é uma pista de alta ou essa é uma pista de baixa. Nesse contexto, geralmente uma pista de alta quer dizer que a pista tem grandes retas. Moleque, tá fazendo tudo sentido pra mim. Viva a física! As equipes preferem geralmente asas menores para ganhar velocidade nas retas. E o contrário é verdadeiro. Nas pistas de baixa, as curvas são mais frequentes e o carro acaba completando a volta mais rápido se ele consegue fazer as curvas melhor, o que acaba beneficiando asas maiores, que geram mais arrasto e aí diminuem a velocidade nas retas. Se tudo funcionar como esperado, talvez agora os engenheiros poderão ter que sacrificar menos velocidade ou arrasto, porque a própria configuração das asas vai mudar durante uma volta. Ou se eu estiver errado, a temporada de 2026 vai ser um GP de Mônaco que dura o ano todo, mas eu espero que não. Independente disso, pra mim, que sou fanático por automobilismo desde que eu me conheço por gente, provavelmente por culpa do meu pai que corria de kart, eu vou acompanhar de perto essa próxima temporada, provavelmente apreciando como os pilotos vão balancear coisas como força de arrasto e carga aerodinâmica durante uma mesma volta. Ah, e eu também gostaria muito da opinião de vocês sobre esse vídeo. Vocês querem ver mais análise científica? Achei fodástico o vídeo. Curto e foda. Por trás de esportes e tecnologias? Sim. Deixa aqui o comentário. Sim. Só comentei sim. E curti meu próprio comentário. Se sim, comenta aqui pra eu saber. E também comenta qual esporte ou tecnologia vocês querem ver no próximo vídeo. Futebol, sim. Futebol de botão.
modalidade dadinho. Se ele trouxer aqui, viado, um senso todo dia sobre o futebol de mesa, esquece. Até me disponibilizo a dar entrevista como o Pelé da parada, tá ligado? Pra agregar o vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Que vídeo muito bom, viado. Muito bom mesmo, gostei. E vou te falar, a gente pensava em algumas coisas mais de forma intuitiva, mais por repetição do que por entender de fato o que tá acontecendo. Jogando Fórmula 1, eu falo assim, pô, isso aqui, mais por repetição mesmo. Agora eu entendi tudo. Entendi tudo, moleque. Tudo. Entendi tudo. Porra, vídeo foda. O Ligeiro cansou de explicar as coisas pra você. Pior que é verdade.